Imagina que você vai tomar um café da manhã. Você acorda com fome, pega um leite, um achocolatado em pó e um copo. Leite com achocolatado vai ser a solução para sua fome. Então você coloca um pouco do leite da fazenda solvente no copo e um pouco do chocolate em pó soluto. Você mistura os dois e você se pergunta: é leite com chocolate ou chocolate com leite? A resposta é que depende. Se for menos leite e mais chocolate, é chocolate com leite. Se for mais leite e menos chocolate, é leite com chocolate. E não importa se é leite com chocolate ou chocolate com leite. Quando você está com fome, a mistura dos dois é a solução. Então a solução é uma mistura. O que muda é a quantidade dos ingredientes. Você pode aumentar o solvente e diminuir o soluto. Ou você pode aumentar o soluto e diminuir o solvente. Você também pode mudar a quantidade só de um ou só de outro. Quando você aumenta ou diminui alguma coisa, aquela coisa continua com as mesmas características. Então, se o chocolate em pó soluto é medido em gramas e o leite da fazenda solvente é medido em litros, quando você muda a quantidade, a unidade de medida continua a mesma. Essa relação entre a quantidade de solvente e a quantidade de soluto tem o nome de concentração. O mais comum é que ela seja medida através de gramas por litro. Mas de uma maneira geral, nós estamos medindo a quantidade de solvente em relação à quantidade de soluto, a massa em relação ao volume. Essa é a equação da concentração, que nada mais é que uma maneira de expressar matematicamente a relação entre a quantidade de massa de soluto e a quantidade em volume do solvente. Essas são as variáveis. São letras que a gente pode substituir por um número. A vantagem de ter uma equação é que a gente pode isolar cada uma das variáveis em relação às outras. Daí, se a gente souber o valor numérico de pelo menos duas delas, a gente consegue resolver o problema. Na primeira equação não muda o valor da concentração, e o problema vai te falar a massa e o volume. Na segunda não muda a massa do soluto, o problema vai te dar a concentração e o volume. Na terceira não muda o volume, o problema vai te dar a massa e a concentração. Então vamos a um exemplo. Você tem um copo com 50 ml de leite. Você colocou algumas colheres de chocolate, mas não lembra quantas. Então decidiu medir a concentração e deu 0,1 gramas por litro. 0,1 grama de chocolate por litro de leite. Você achou que o leite tinha muito chocolate e estava concentrado demais. Então você decidiu adicionar mais 150 ml de leite. A pergunta é: qual é a nova concentração? Para responder essa pergunta, primeiro preciso ver aquilo que mudou. No começo a gente tinha um volume e quando a gente adicionou mais leite, esse volume mudou. Depois a gente tinha colocado uma quantidade de chocolate. A gente não sabe ao certo quanto foi colocado, mas sabe que não foi colocado mais chocolate. Por último, a concentração. A gente tinha no começo uma concentração muito forte, adicionou leite para poder diminuir essa concentração, então a gente sabe que a concentração mudou. Sabendo o que mudou e o que não mudou, a gente percebe que a massa não mudou da primeira receita para a segunda receita. Olhando para a equação de concentração, então a gente já sabe qual das equações escolher. A partir de agora é só substituir e fazer as operações matemáticas. Eu não vou precisar descobrir a massa, então vou retirar ela daqui para não dar confusão. Eu vou somar o volume final, eu vou passar o volume de mililitro para litro, porque a minha concentração está em litro e é bom manter o hábito de sempre ter as unidades na mesma magnitude. Então eu vou substituir na equação e agora eu vou calcular. Ao final, nós temos o resultado de que a nova concentração é de 0,025 grama por litro. Normalmente, os enunciados dos problemas encontrados nos livros e vestibulares são mais difíceis de se entender, mas o problema é o mesmo. Às vezes, o enunciado só é escrito de uma maneira para confundir o aluno. O exemplo que utilizamos nesse vídeo é, na verdade, desse enunciado. E como você pode ver, é a mesma coisa. Eu só substituí o nitrato de prata por chocolate em pó e substituir a água destilada por leite. A lógica permanece a mesma.